Boa tarde. Vamos dar continuidade à aula de biologia e na semana passada nós falamos aqui sobre meio ambiente e saúde. E nós demos o enfoque voltado para as correlações que há entre as mudanças climáticas, e doenças. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as doenças tropicais, as doenças realmente que têm influência direta das mudanças climáticas. São doenças que já existem há mais tempo, já existem aí há alguns séculos, mas essas doenças elas vêm ganhando força, elas vêm recrudescendo atualmente em função das alterações climáticas. Vou agora aqui projetar, fazer a projeção aqui, não sei se vocês já estão acessando, falando das doenças tropicais. Então, doenças tropicais, elas são doenças que ocorrem na faixa tropical do planeta, ou seja, na chamada zona tropical e subtropical, tá? E essas doenças, elas têm influência direta das alterações climáticas. Esse processo de adaptação, tanto do parasito quanto do vetor, são processos que levaram algumas centenas, até mesmo alguns milhões de anos em função do processo de seleção. Então, essas espécies, elas não se adaptaram à região tropical e subtropical do planeta de forma aleatória. Levou algum tempo. E hoje elas estão muito bem estabelecidas nessa faixa tropical e subtropical. Primeiro grupo de doença que nós vamos contextualizar são as arboviroses, né? Nós vamos falar aqui das principais arboviroses urbanas e das arboviroses silvestres. Vamos falar de dengue, de zika e de chikungunya. Eu falei essa palavra arbovirose, para muitos é uma palavra nova, né? Então, arboviroses são doenças, primeiras, transmitidas por artrópodas e causadas por vírus. Então, tem dois aspectos que eu tenho que considerar. O termo arbo, né? Vem de artrópoda, de artrópoda, né? E vírus, doenças causadas por vírus. Então, aqui nós temos o transmissor, que tem o mesmo significado que vetor, né? E aqui nós temos os vírus que estão representados por essa classe dos arbovírus, que seriam, então, vírus transmitidos por artrópoda. Então, nós temos aqui um grupo importante, que é o grupo de dengue, zika e chikungunya. E depois nós iremos falar de febre amarela, né? Febre amarela urbana e febre amarela silvestre. Tem esses dois comportamentos de transmissão, um no meio urbano e outro no meio silvestre. Bom, então aqui eu projetei, tem o conceito aí de arboviroses, que eu vou repetir de novo, são doenças causadas por arbovírus. E o que é um arbovírus? É um vírus transmitido por um artrópoda, tá? Quais são os principais arbovírus? Aqui nós vamos tratar dos ciclos de arbovírus urbanos e dos ciclos de arbovírus silvestres. Então, primeiro nós vamos falar
dessas arboviroses que estão mais próximas a gente, né? Que é Zika, dengue e chikungunya. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar, já que nós vamos falar de arboviroses urbanas e arbovirose silvestre, primeiro nós vamos falar da febre amarela, né? Então o que é a febre amarela? A febre amarela, ela é uma virose extremamente letal, se não tratada de forma rápida, e ela tem dois comportamentos epidemiológicos. Tem a transmissão silvestre e a transmissão urbana. A transmissão silvestre, apesar da campanha que o governo faz em relação à vacinação, o Ministério da Saúde, a OPAS, a Organização Pan-Americana, e também a Organização Mundial da Saúde, mas volta e meia existem casos, né? Casos de febre amarela silvestre. Aqui, por exemplo, na região amazônica, que no estado do Pará, volta e meia há relato, a constatação de um caso. E a febre amarela urbana, ela está, graças a Deus, faz muito tempo. O último caso notificado no Brasil foi em Sena Madureira, no Acre, em 1932. Desde lá, não houve mais nenhum caso de febre amarela urbana. Mas há um risco iminente, há um risco da urbanização da febre amarela. Por isso que a saída mais rápida, mais objetiva é exatamente a vacinação. A cobertura vacinal, existe vacina para a febre amarela. Mas vamos falar um pouco aqui sobre o ciclo da febre amarela silvestre. O processo de transmissão é o mesmo, só vai mudar o vetor. Por exemplo, a febre amarela silvestre, vou colocar aqui, a febre amarela silvestre, ela é causada pelo mesmo grupo de vírus, flavivírus. Mas tem um comportamento diferente. O vetor vai ser outro mosquito, vai ser o Hemagogo jantinomes. Às vezes, o próprio candidato, a pessoa que está se preparando para um cursinho, agora em especial para o Enem, ele acha ruim essa questão dos nomes científicos. Mas eu estava revisionando os últimos exames, as últimas provas do Enem, então vem muitos nomes científicos. A gente não precisa decorar, a gente precisa ter a mente fotográfica, ou seja, Hemagogo jantinomes é o vetor, né? É o vetor da febre amarela, vou chamar de FA, silvestre. Então, a principal diferença que há entre a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana está em relação ao comportamento epidemiológico, ou seja, o lugar onde ocorre a transmissão. Então, quando a transmissão ocorre no meio silvestre, ela é dita febre amarela silvestre. E aqui o principal vetor da febre amarela silvestre é o Hemagogo jantinomes, que é o vetor da febre amarela silvestre. A febre amarela urbana como o nome diz, ela é transmitida no ambiente urbano. E o principal vetor é o Aedes aegypti, Né? Então, nós temos a febre amarela, que é uma das principais arboviroses no mundo,
tá? No mundo tropical e subtropical. E nós temos duas modalidades diferentes de comportamento de transmissão. A febre amarela silvestre, o agente etiológico é um vírus, né? O agente etiológico, essa palavra agente etiológico está relacionada ao agente causador, tá? Ou seja, é o micro-organismo que causa, no caso, ali a gente está tratando do flavivírus. Tem uma pergunta de Lineu Pinheiro. A Mpox é uma doença tropical? Bom, as doenças tropicais, além das doenças transmitidas por vetores, que é o ponto principal da nossa aula de hoje, existem outras doenças tropicais. Hepatite, né? Hanseníase, leptopirose, né? Causada pela leptopira, é uma bactéria. Existem outras doenças. Nós vamos aqui selecionar as principais doenças tropicais, inclusive negligenciadas e que têm a natureza de transmissão através de um vetor. Mas para tirar a sua dúvida, para que você não se prenda somente a um grupo, a uma classe de doenças, doença tropical são aquelas doenças, ou doenças tropicais, são aquelas doenças que são transmitidas na faixa tropical e subtropical do planeta, tá? Por que projetando aqui na apresentação, ali tem o macaco. Tem a figura de um macaco aqui, no nosso slide, tem a figura de um macaco presente aqui. Tem o macaco e tem o inseto. O que tem a ver, qual a participação do macaco no processo de transmissão da febre amarela? É que o macaco, ele é o principal reservatório. Ele é o principal reservatório do vírus, do flavivírus, que é o vírus que causa a febre amarela silvestre. Mas, e qual é esse macaco? Macaco, né? O macaco é um animal vertebrado da ordem primata, por isso que em concurso, às vezes, para confundir a interpretação da questão, eles colocam lá primata. Mas quando você se refere a algum animal que participa do ciclo de transmissão da febre amarela, aí nós vamos se ater a dois animais. No caso, o macaco, qual é a função dele no ciclo de transmissão da febre amarela? O macaco, ele é o principal reservatório silvestre do vírus amarílico, no caso do vírus chamado flavivírus. E o outro animal que tem é o inseto, que aparece aí. O inseto são os mosquitos. O da espécie Aemagogo jantinomes, que é o principal vetor silvestre da febre amarela, e o Aedes aegypti, que é o principal vetor da febre amarela urbana, tá? Aí nós temos bem estabelecido os principais atores que interagem na transmissão. E um outro ator importante é o homem, né? O homem, ele é o principal organismo desse contexto que é influenciado pelo vírus. Tanto o homem quanto o macaco, uma vez que o macaco ele contrair, ele foi infectado pelo flavivírus, que é o vírus da febre amarela, ele vai a óbito. Por isso que quando às vezes você entra em uma mata, você encontra bastante macacos mortos, e aí tem dois gêneros de macaco que são afetados diretamente pelo vírus da febre amarela.
é o gênero Aloata, que é a nossa guariba, e o gênero Cebus, que é o macaco prego. Então, essas duas espécies de primatas, muito comum nas áreas conservadas das florestas, elas são os animais silvestres principais hospedeiros naturais do flavivírus, que é o vírus causador da febre amarela. Com isso, a gente elucida esse ciclo que nós projetamos. Pergunta: qual é o papel do mosquito Culex quinquefasciato na transmissão da doença? O mosquito Culex quinquefasciato, ele é o principal vetor da filariose linfática. É também uma doença, mas só que não é uma arbovirose, porque a filariose linfática ela é causada pela Wuchereria bancroft, que é o nematóide. Mais tarde nós vamos falar. Então, qual o papel do mosquito Culex na transmissão de doença? O mosquito Culex é essa espécie, quinquefasciato, que é essa espécie muito comum no ambiente urbano. Esse mosquito ele é o principal, é o vetor primário, o vetor competente da Wuchereria bancroft, que é o nematominto, que causa a filariose linfática. Tá? Tá entendido? Tem muitos nomes científicos, mas não se faz necessário que nós saiamos decorando, por exemplo. Não é legal decorar, você tem que fotografar, você tem que ter uma mente fotográfica, ou seja, você ler, porque na hora da prova você lembra com certeza. Tá. Bom, um outro arbovírus importante, agora nós vamos falar dos arbovírus urbanos, das arboviroses urbanas. Esse nome, esse tema, vou pegar aqui um apagador, esse tema ele está sendo bastante comentado ultimamente no que tange a epidemiologia das doenças de naturezas virais, doenças que são causadas por vírus. Então, nós falamos da arbovirose, de uma arbovirose que ela é transmitida tanto no ambiente silvestre quanto no ambiente urbano, que é a febre amarela. Agora nós vamos nos ater às arboviroses, urbanas, tá? As arboviroses urbanas. Ou seja, por que elas são chamadas urbanas? Porque elas são transmitidas no meio urbano. E o primeiro grupo que nós vamos falar é sobre o Zika vírus. O Zika vírus. Há 10 anos atrás, foram notificados alguns casos desse vírus, em especial aqui no estado do Amapá. E desde então, esse vírus ele teve o início de uma epidemia. A porta de entrada do vírus aqui no estado foi o Oiapoque. A vigilância entomológica do Oiapoque do lado brasileiro ela é bem eficiente. Há um problema do lado ali da Guiana Francesa, por incrível que pareça. O Zika vírus, ele, para chegar na população humana, os primeiros relatos da transmissão humana foi feito da seguinte forma: havia casos de Zika em ambientes silvestres. Tá? Haviam casos. Os primeiros casos relatados, isso aconteceu também com dengue. Os primeiros casos relatados
foi em ambiente silvestre. Não sei se vocês estão observando aqui no slide. Ali nós temos, por exemplo, como o Zika vírus chega à população humana. Então, aí está traçando um perfil histórico da epidemiologia, uma contextualização dos primeiros casos. Então, os primeiros casos, eles foram notificados na África e o primeiro registro foi através do ciclo silvestre. Tá? Então, o vírus se origina com primatas não humanos em florestas tropicais. Tá lá. Mas pode também infectar humanos em ambientes urbanos. Aí nós temos um relato, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, em que há transmissão urbana do Zika vírus, e essa arbovirose, ela se constitui em um grande problema de saúde. Tá? Haja vista que, se não houver um processo de controle, essa epidemia, o processo de transmissão é muito rápido. Tá? Mas, assim como a febre amarela, assim como também dengue, a gente vai observar que os primeiros relatos da literatura apontam que as primeiras fontes, as primeiras transmissões, elas ocorreram exatamente no ambiente silvestre. E para essas arboviroses, no caso da febre amarela, Zika, a gente tem o macaco como principal hospedeiro. Por quê? Porque o macaco, ele tem uma proximidade, os primatas, têm uma proximidade filogenética com o homem. Tá? Então, nós temos algumas respostas imunológicas, respostas fisiológicas, que proporcionam ao homem essa suscetibilidade à infecção desses vírus. Tanto a infecção do vírus da febre amarela, do fabivírus, quanto também a do Zika vírus. Então, o Zika vírus, ele é uma arbovirose. Tá? Ele é uma arbovirose causada por qual vírus? Causada pelo Zika vírus. Então, o Zika vírus é o nome do vírus que causa a febre do Zika vírus. Os primeiros relatos, os primeiros casos, a literatura aponta que ocorreram no ambiente silvestre. Depois, dada a proximidade, dada o avanço demográfico, as pessoas vão cada vez morando mais próximo da zona da mata. Esses mosquitos vetores, eles saem da floresta para se alimentar de sangue no meio ambiente urbano. A priori, são os ambientes periurbanos. Né? A geografia ela é uma ciência muito importante para explicar a transmissão de certas doenças. Por isso que tem um item chamado geografia médica, que estuda exatamente essa interface que há entre o ambiente silvestre, o ambiente periurbano e urbano, em função do aumento populacional. Isso aqui a gente observa com bastante frequência. Por que há casos de transmissão de malária urbana na Amazônia? Em Belém há, nas áreas mais afastadas de todas as capitais da Amazônia, inclusive Palmas, em Tocantins, há transmissão de doenças de natureza vetorial em ambiente urbano. Por exemplo, malária, antes desse aumento populacional, do aumento, do avanço demográfico para as áreas naturais, antes desses eventos, não havia transmissão no ambiente urbano. Então, essa transmissão do ambiente urbano ela é muito bem explicada por uma parte da geografia chamada geografia médica. Tá? A próxima arbovirose que nós vamos falar é a febre oropouche. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a febre oropouche, o ano passado, houveram alguns casos no Brasil de norte a sul.
não foi uma doença restrita, por exemplo, à região norte, como é o caso da malária e o caso de outras arboviroses. Então vamos falar da febre amarela, da febre oropouche. Febre oropouche. Esse nome não é muito peculiar, né? Não é muito corriqueiro, como é o caso da dengue, zika, chikungunya, que daqui a pouco nós vamos falar também. Então, a febre oropouche, ela é causada, tá? Ela é causada, o agente causador, que aí no caso pode também confundir há uma sinonímia, há um termo vernacular, um termo popular e um termo mais técnico. Então, o agente causador é a mesma coisa que o agente etiológico. Tá? É quem causa. Tem muita gente que vai fazer concurso que confunde agente causador, agente etiológico com transmissor. Pessoas que erram questões, que as questões hoje, tanto do Enem quanto dos concursos, em geral, elas são questões assim grandes, que traz um texto, que requer de você um conhecimento geral, principalmente um conhecimento conceitual. E aqui no caso, a gente dá um exemplo. Agente causador ou agente etiológico é o vírus oropouche. Vírus oropouche. Então, essa doença, que ela teve um surto, ela não teve uma natureza epidêmica, ela não foi categorizada como uma epidemia, mas ela teve alguns surtos, tá, no Brasil. E ela é uma doença causada por um vírus, por um arbovírus, chamado vírus oropouche. Quem é o transmissor? Quem é o transmissor? O transmissor é um inseto, vou colocar toda a classificação taxonômica que é importante, pode ajudar vocês na resolução. O inseto da ordem Diptera, da família, eu vou colocar aqui o gênero, que é mais importante, mas para não confundir muito a cabeça de vocês, do gênero Culicoides, tá? E a principal espécie vetora é a Culicoide paraense. Culicoide paraense. É o nosso famoso maruim. Tá? Maruim. Então, o maruim, ele é o principal vetor da febre oropouche. E o agente causador é o vírus oropouche. Uma doença que foi, inclusive, muito notificada através das mídias, principalmente a televisão. O Ministério da Saúde se preocupou, fez várias campanhas educativas no sentido de que a população adotasse algumas práticas para evitar a transmissão. Então, aí na projeção, nos nossos slides, nós temos aqui alguns itens que a gente precisa saber sobre a febre oropouche. Então, o que é a febre oropouche? A febre oropouche está lá, né, aí no slide de vocês, é uma doença causada por um arbovírus. Repetindo, o que é um arbovírus? É um vírus transmitido por artrópoda, do gênero Ortopunavírus. Tá? Esse nome grande, esse nome meio complexo, vamos pronunciar Ortopunavírus. É aquilo que eu falei, vocês não, na hora da prova, vocês não têm que pronunciar corretamente, porque todos esses nomes científicos, às vezes eles são ruins de pronunciar,
porque eles são termos que são latinizados. E a gente sabe que todo idioma ele tem uma regra de fonética. Tá? Então, o importante não é saber pronunciar, o importante é identificar, é lembrar, né? É lembrar desses nomes. Então, a febre oropoxa é uma doença causada por um arbovírus do gênero Orthobunhavírus. E a transmissão? A transmissão, ela é uma transmissão de natureza vetorial. O que está ali? Depois da picada de uma pessoa, por exemplo, como é que o maruim adquire doença? O maruim ele adquire a febre oropoxa ao se alimentar de sangue de uma pessoa ou de um animal que esteja com um vírus, que é o famoso reservatório. Nós temos os reservatórios silvestres e temos os reservatórios urbanos. Então, a transmissão, o que eu preciso saber para me interpretar uma questão ou resolver uma questão de um concurso ou mesmo do Enem? Eu tenho que saber alguns pontos importantes. Primeiro, qual é o agente causador, qual é o agente etiológico da febre oropoxa. A febre oropoxa ela é uma arbovirose. Ela é uma arbovirose, gente. Até então, ela era uma arbovirose considerada somente no meio silvestre. Somente no meio silvestre. Mas com o avanço demográfico, ou seja, as grandes cidades, ou mesmo os pequenos vilarejos das áreas rurais, avançam para próximo da área do ambiente natural do vetor. E o vetor sempre tem um raio de ação. O que faz o vetor sair da mata para vir picar uma pessoa no ambiente urbano? Primeiro, ele percebe de longe o gás carbônico que o homem libera, o homem ou outros animais, o gás carbônico e também o ácido lático. O ácido lático. Né? Mas assim, na mata, no ambiente silvestre, quando esse ambiente ele está em bom estado de preservação, de conservação, esses mosquitos eles não saem de dentro da mata para picar o homem no ambiente urbano ou periurbano. Eles saem por quê? Eles saem em função do desequilíbrio ecológico. Então, quando a gente fala de desequilíbrio, tá? Por que houve, por exemplo, o recrudescimento? Por que houveram casos significativos da febre oropoxa no ambiente urbano, no Brasil, no ano passado, inclusive na região sul, em função exatamente do desequilíbrio? A televisão mostrou algumas instituições de pesquisas, representadas pela Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto de Medicina Tropical do Amazonas, o Instituto Evandro Chagas do Pará, eles mostraram exatamente essas alterações, o que fez com que houvesse o recrudescimento ou mesmo a transmissão do vírus oropoxa no ambiente urbano. Então, são esses os aspectos gerais e conceituais que eu tenho que saber sobre a febre oropoxa. A febre oropoxa, ela é uma realidade, é uma doença que ela vem ganhando cada vez mais força. Diminuíram os números de casos esse ano, mas ainda há casos esporádicos no Brasil. E esses casos são notificados de norte a sul, tá? De norte a sul. Bom? Então, aqui nós temos um texto interessante aqui ao lado, aí na nossa apresentação. A febre oropoxa é uma doença infecciosa causada pelos vírus do oropoxa, é o nome do vírus, pertencente ao gênero Orthobunhavírus, e ele foi isolado pela primeira vez no Brasil na década de 60, predominantemente na região amazônica. Recentemente tem sido encontrado com mais frequência em diversos estados do Brasil, devido à maior disponibilidade de exames e diagnóstico.
Antigamente, essas doenças elas eram taxadas somente da região amazônica, mas a gente sabe, por exemplo, que a distribuição geográfica do vetor e desse vírus abrange todo o Brasil. Não tem maruim somente, por exemplo, na região amazônica. Você encontra na Mata Atlântica, você encontra o maruim. Então, se tem o maruim, se vai uma pessoa doente, uma pessoa que tenha fases infectivas, que esteja na corrente sanguínea com vírus, ao se alimentar dessa pessoa, o mosquito acaba se infectando também. E depois de alguns dias, ele passa a ser um transmissor potencial. E essa doença acaba conquistando outros estados, como é o caso aqui da febre oropouche. Pessoal, vou tomar uma águazinha aqui que o negócio complica. Fala aí. Eu quero que vocês observem aí o nosso segundo slide sobre ainda o ciclo de transmissão da febre oropouche. Aí a gente tem o ciclo de transmissão, essa interface entre o meio silvestre, o meio ambiente silvestre e o meio ambiente urbano. É o mesmo vetor, só que tem alguns pontos a considerar, informações importantes na interpretação de alguns questionamentos que possam vir a surgir sobre essa arbovirose importante. Na natureza, nós temos reservatórios, primatas, né? Nós temos ali macacos, principalmente tem dois grupos de macaco, que é tem dois grupos de primatas. É o macaco prego, que eu coloquei aqui ainda agora o gênero, da espécie Cebus-apella, e a guariba. Eles são potenciais reservatórios. Mas além desses, nós também temos a preguiça. A preguiça, ela várias vezes já foi feita a sorologia, tirado o sangue da preguiça e foi constatado esse vírus, o vírus oropouche. Então, através dessa informação, foi possível inserir dentro desse cenário de transmissão silvestre a presença da preguiça como principal reservatório. Por isso que, às vezes, a ciência ela recomenda que nós não façamos alimentação de animais silvestres. É muito perigoso você se alimentar de animais silvestres. Mas, por exemplo, em algumas áreas da Amazônia, aqui eu me refiro à Amazônia legal, não somente a Amazônia brasileira, não somente a Amazônia oriental, no qual está inserido o estado do Pará e Amapá, mas também toda essa faixa tropical de floresta. Onde há floresta tropical e onde há esses animais, há também a circulação do vírus oropouche. E aqui no ciclo urbano, por exemplo, a gente vê bem a interface ali no nosso slide. Nós temos um momento de um cenário da transmissão silvestre e temos o cenário da transmissão urbana. Então, hoje nós não devemos mais nos preocupar somente com dengue, zika e chikungunya. Nós também devemos nos preocupar com o oropouche. Mais tarde a gente vai falar da malária, que nós temos casos significativos de malária urbana na Amazônia e a nossa capital não é diferente. Aqui também a gente tem um outro slide muito interessante para que eu quero que vocês leiam depois, que assim, olha, gente, tem uma metodologia de estudo que é fabulosa. As aulas que são contextualizadas em qualquer cursinho do Brasil, elas são informações que servem como ponto de partida. São as informações, são os conteúdos que vêm caindo, que vêm sendo encontrados nos mais variados tipos de concurso. Agora você tem que ter uma leitura
acessória. Tem que montar a tua metodologia, porque biologia observem, há muitos termos técnicos que a gente não pode se eximir de falar. Eu poderia muito bem chegar aqui, inventar uma música, ter uma aula show, mas não há tempo para isso. A gente tem que fazer uma contextualização. Hoje o mundo está globalizado. Hoje, por exemplo, as provas do Enem, elas são para o Brasil todo. E elas são elaboradas por pessoas de notório saber, das mais variadas disciplinas. Então aqui eu não vou me eximir de falar os termos técnicos. Eu quero fazer uma contextualização que ponha vocês, que posicione vocês aptos a disputar as vagas dos cursos nas várias universidades do Brasil. Bom, vamos agora para a malária. Nós já destacamos as principais arboviroses, agora vamos falar da malária. A malária não é uma arbovirose, tá? Malária. Existe uma terminologia chamada malária humana. Aí muita gente pode perguntar, mas não é a mesma malária? Não, há diferença. A malária humana, ela não é uma arbovirose, ela é causada por um protozoário. A diferença vai estar na espécie. Porque, por exemplo, existe a malária símia, que é a malária encontrada em macacos. Existe a malária encontrada em galinha, né? O plasmódio galináceo, por exemplo, é um plasmódio que causa malária em galinha. Mas mais importante, o que é mais cobrado nas provas, é exatamente a malária humana. Então, a malária ela é uma doença causada por um protozoário. Ela é uma doença de natureza parasitária. E quais são os parasitos? Por que eu falei parasitos? Porque é errado, não é parasita, é parasito, é um substantivo masculino. Então, você fala, o parasita da malária, não. O correto é o parasito. Então, quais são os principais parasitos causadores da malária? São protozoários do gênero Plasmodium. Plasmodium. Eu vou colocar aqui SPP. Por que eu coloquei SPP aqui? Porque tem mais de uma espécie. Se viesse aqui só SP, é espécie não determinada, mas se eu coloco aqui Plasmodium SPP, eu quero dizer que tem mais de uma espécie. Isso aí são dicas, são informações relacionadas, por exemplo, às regras de nomenclatura científica internacionais, que às vezes não dá tempo para estudar, para se preparar, pelo menos para ler isso, que o conteúdo é muito vasto. Então, quando eu escrevo Plasmodium SPP, significa que tem mais de uma espécie. Quais são as espécies? Aí eu vou abreviar aqui. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Então, aqui eu tenho quantas espécies? 4 espécies de plasmódios que são responsáveis pela causa da malária humana. Bom, aí muita gente sabe que existe a malária grave, né, gente? A malária ela tem 2 comportamentos epidemiológicos. Tem a malária grave, e tem a malária que eles chamam de benigna, que eu acho que não é nada de benigno, mas essa terminologia benigna é porque não causa óbito. A malária grave é aquela que leva o ser humano à morte, tá? Se não tratar em tempo hábil. E ela é causada por qual espécie de plasmódio? Pelo Plasmodium falciparum. Então, eu vou colocar um símbolo aqui de uma cruz.
Tá? Então, a espécie Plasmodium falciparum, ela é a responsável por todos os casos graves. O que é um caso grave? Aquele caso que leva a pessoa à morte. Tá? E a malária benigna, ela é causada pelo Plasmodium vivax ou pelo malariae. Essa última espécie aqui, ela é uma espécie de plasmódio que ela não ocorre fora da África. Ela, aliás, tem 2 continentes em que ela circula, que é a circulação, que é a África e a Ásia. Alguns países da Ásia ainda você encontra o ovário, mas também é uma espécie benigna. Então, a espécie de importância epidemiológica, gravem isso, não esqueçam, é a espécie falciparum. Ela é responsável por 98, não sei quanto por cento dos casos de óbito que ocorrem de malária. Por que a gente morre de malária? Primeiro, malária é uma doença negligenciada. Assim como as arboviroses, em geral, são doenças negligenciadas, a malária também. Não há vacina de proteção, de imunização da malária. O que há são tipo coquetéis imunológicos, são substâncias, por exemplo, o exército americano, nos Estados Unidos tem o exército, que é chamado de Walter Reed, que eles vacinam os soldados, principalmente quando vão para a guerra, quando vão para a área de transmissão de malária. Durante a invasão do Iraque, morreram muitos soldados americanos de malária. Claro, houve morte também no combate. No Vietnã, quando eles invadiram o Vietnã, a maior baixa do exército americano foi em função da malária. Então, malária é uma doença letal, mas ela é letal se ela for causada pelo Plasmodium falciparum. Vamos dar uma olhada aí no nosso material. A malária é uma doença infecciosa febril aguda. Por que ela é infecciosa? É uma doença que o protozoário, ao ser repassado, daqui a pouco a gente vai mostrar o ciclo de transmissão da malária. Então, ao entrar na corrente sanguínea, o plasmódio vai para onde? Ele vai para o fígado. Então, o próprio ciclo que ele faz, os ciclos de multiplicação do plasmódio, ele causa um processo infeccioso. Tá? E pode ser causado por 4 espécies, que nós já colocamos aqui. A vivax, que é o maior número de casos de malária no Brasil, graças a Deus, é causado pelo Plasmodium vivax, que é o benigno, que há poucos relatos de casos de morte. Agora, se for falciparum, tem que tomar cuidado, então a espécie mais letal é a falciparum. No Brasil, somente as 3 primeiras espécies aqui, elas estão presentes. O ovário é uma espécie que ela ocorre somente na África e na Ásia. Ela também não é uma espécie que causa malária grave. Outra coisa importantíssima que está aí no nosso material, que nós repassamos aí. A malária, o plasmódio, ele é transmitido pela picada do mosquito Anopheles, que ele sempre nas provas, antigamente vinha muito o termo anofelino, agora vem o termo Anopheles. O que é Anopheles? Anopheles é um mosquito, é um inseto. Então, Anopheles é o principal gênero de mosquito causador da malária. Causador não, transmissor. Quem causa é o plasmódio. Tá? Então, o principal transmissor é... O que é Anopheles? Anopheles, ele é um inseto, é bom que nós saibamos isso. Ele é da classe insecta, ele é um artrópoda, né? Do subfilo Hexapod, da classe insecta, ordem Diptera.
família Culicidae. Culicidae, tá? Essas informações acessórias vocês podem ler em materiais bibliográficos correlacionados. Isso é importante também saber. A gente não põe muitas essas informações para não encher a cabeça de vocês de dúvidas. A gente apenas aqui direciona, orienta, traça um tutorial para que você possa fazer reflexões e estudar com esses conteúdos que estão sendo mencionados e trabalhados aqui. Então, o principal transmissor é o mosquito, o inseto do gênero Anopheles. Muito cuidado mais uma vez para vocês não fazerem confusão entre o transmissor e o agente causador, que é o agente etiológico. Agente causador. Mais uma vez, muita gente confunde isso. Transmissor é a mesma coisa que vetor, né? O transmissor, ele é um termo similar a transmissor-vetor. Às vezes, eles, para confundir a cabeça de vocês, eles podem colocar vetor competente. Vetor competente. Vetor competente é um grupo de animal, né? Um grupo de animal que tem a capacidade. Essa questão da capacidade vetorial é um outro assunto que a gente vai tratar aqui no outro momento. Tem uma pergunta ali de Jamile Ferreira. Professor, quando uma pessoa faz o exame para malária, eles falam que está com uma cruz, duas cruzes. Legal. Essa questão de cruz, uma cruz, duas cruzes, está relacionado à carga parasitária. Isso aí é mensurado quando o laboratorista ele vai fazer a leitura da lâmina, ele vai ver quantos parasitos ele vai encontrar por milímetro cúbico de sangue. Então, quanto uma cruz, baixa carga parasitária. Duas cruzes, média carga parasitária. A partir de 3 cruzes para cima, alta carga parasitária. Significa dizer que a pessoa está com nível de infestação muito alto. Tá bom? Vamos passar aqui. Um dado importante aqui. A malária é responsável por mais de 1 milhão de mortes no mundo. Mais de 1 milhão. Né? Isso é uma estatística anual feita pela Organização Mundial da Saúde. Vamos só para a gente fazer uma relação. Então, nós temos mais de 1 milhão de casos de malária. Às vezes, para confundir, eles colocam a palavra morbidade e a palavra mortalidade. Mortalidade. O que é morbidade? É quando somente a pessoa adoece. A pessoa fica doente. Nós tivemos esse ano aqui no estado do Amapá 700 ou 1.000 casos de malária. Eu estou me referindo à morbidade, pessoas que adoecem. E mortalidade é quando vai a óbito. Então, são termos de significado epidemiológico diferente. A gente tem que tomar bastante cuidado. Morbidade, doença, é o número de casos, número de pessoas que adoeceram. Mortalidade, é o número de pessoas que vão a óbito. Então, no mundo, aproximadamente mais de 1 milhão de casos. Desses 1 milhão e pouco de casos, 98% é restrito à África subsaariana. A África subsaariana. Tá? Então, veja, e esses 2% que resta são casos aí que ocorrem, por exemplo, na Oceania, alguns casos esporádicos, na Austrália, mas os outros casos maciçamente ocorrem na América Latina.
E aí, mas que países da América? Aí a gente vê o Caribe, a América Central, América do Sul, e o Brasil, de todos esses países, o Brasil é o campeão de casos de malária. Desses 2% que sobram, tá? O Brasil aí alberga mais de 98% desses casos, desses 2%. Desses 2% aí, tá? Então, essas informações, elas são informações gerais relacionadas à epidemiologia, mas que são importantes também. Então, aqui a gente fez a projeção exatamente de uma imagem, ali tudo em vermelho é a faixa tropical e subtropical. Então, a malária é uma doença muito importante, uma doença dita tropical. Por quê? Porque ela ocorre, a transmissão dela se restringe aí à zona tropical e subtropical. Então, essa parte aqui tem ali o Brasil, né? Tem do continente americano, africano, parte da Ásia ali, as ilhas asiáticas também. Vamos falar um pouco da transmissão. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui para o slide. A gente falou para vocês que a malária, ela é prevalentemente transmitida por vetor. Há casos de transfusão sanguínea, há casos da transmissão fetal, da mãe para o feto, mas mais de 98% das infecções de malária, elas ocorrem através da picada do mosquito. Mas não é qualquer mosquito. Qual é o mosquito que transmite a malária? É o mosquito do gênero Anopheles. E aí a gente tem que saber, não é toda espécie de Anopheles. De todas as espécies de Anopheles que a ciência conhece, aproximadamente 50 espécies têm essa capacidade vetorial. 50 espécies de Anopheles, elas têm a capacidade de transmitir a malária. E dessas espécies, no Brasil, qual é a principal transmissora? É Anopheles darlinge. O darlinge, ele é o campeão, ele é o maior transmissor de malária. Ele é o maior transmissor de malária no Brasil. No Brasil, tá? Por exemplo, na África, no continente africano, é o Anopheles gambia. Anopheles gambia. Mas nós estamos no Brasil, vamos nos ater à informação no Brasil. Então, Anopheles darlinge. O que é o maior transmissor? O que é o inseto de maior competência vetorial? É aquele inseto, é aquele vetor que mais vezes foi encontrado infectado. Mais vezes foi encontrado infectado. Então, o mosquito infectado, ao picar o ser humano, ele vai transmitir qual é a forma infectante do plasmódio? É a forma chamada esporozoíta. Vamos bem devagar, pessoal, para que vocês consigam entender. Isso é uma informação importante. Os esporozoítas ou esporozoítos, como queiram, tá? Aonde ficam localizados esses esporozoítas? Eles vão ficar na glândula salivar do mosquito. E por que o mosquito se alimenta de sangue? Primeiro, só que se alimenta de sangue são as fêmeas, porque elas precisam de uma proteína no sangue para completar o processo de ovulação. Então, quanto tempo vive uma fêmea de Anopheles? Na natureza, vive em torno de 60 dias. Quantas posturas ela faz de ovos?
torno de 2 a 3 posturas. E uma fêmea, ela copula com o macho uma única vez. O macho passa para ela os espermatozoides, dentro dela tem um órgão, uma estrutura chamada espermateca, ela vai alojar nas espermatecas o espermatozoide. Mas elas ovulam 2 a 3 vezes, que é o chamado ciclo gonotrófico. Chamado ciclo gonotrófico, que nada mais é do que a produção de óvulos. Produz o óvulo, né? Produz os óvulos. Depois esses óvulos, eles são fecundados para a formação do ovo. Para a formação do ovo. Mas vamos olhar o nosso desenho para que vocês consigam estudar. Então, depois a gente vai anexar esse material na internet para que vocês tenham acesso. Então, o mosquito infectado, ele está infectado com plasmódio, qual é a forma infectante? Os esporozoítas. E esses esporozoítas, eles caem na corrente sanguínea. O mosquito, ele consegue sugar, a fêmea consegue sugar o sangue dos vasos periféricos. E depois, esses esporozoítas, eles vão para os hepatócitos, lá para o fígado, e lá eles vão se transformar em merozoíta. Eles vão para os hepatócitos, depois vão para as hemácias. Se a tua carga parasitária ela está muito alta, quando as hemácias rompem, é por isso que vem aquele acesso de calafrio, frio, a pessoa fica com uma cor quase esverdeada. Por quê? Porque há uma destruição maciça das hemácias. Quando ele se transforma em esporozoíta, depois merozoíta, eles vão sair do fígado, que é um processo chamado liberação dos merozoítos. E aí eles vão para as hemácias. Então, eles estão lá no fígado, dentro dos hepatócitos. Antes deles saírem do fígado, eles vão para dentro das hemácias, causam destruição das hemácias, que é aquele momento que a pessoa manifesta uma sintomatologia de cor esverdeada, né? E aí, depois que eles se transformam em merozoíto, eles vão, através de um processo de reprodução assexuada, formar os trofozoítas. Os trofozoítas vão formar os equizontes. E esses esquizontes vão passar os gametócitos. Os gametócitos é exatamente uma fase importantíssima, porque quando a pessoa está doente de malária, é a forma que o mosquito sadio, ao picar uma pessoa doente de malária, ele vai ingerir sangue com gametócitos. Gametócito é o gameta masculino, que é o microgameta, e o gameta masculino, que é o macrogameta. Dentro do homem vai se dar a fase sexuada. Por isso é que o homem, ele é o hospedeiro. Aliás, essa fase sexuada vai se dar dentro do mosquito. O homem ele vai apenas produzir o gametócito. O mosquito, dentro do homem, dentro do ser humano que está infectado de malária, ele vai produzir os gametócitos. Esse gametócito, o mosquito, ele tem contato ao ingerir o sangue de uma pessoa contaminada. Ao ingerir o sangue de uma pessoa contaminada. E dentro do mosquito, lá no intestino dos mosquitos, vai se dar a fase sexuada. Por isso é importante, lembrem-se, o mosquito, ele é o hospedeiro definitivo. Tem pessoas que têm esse conceito errado em relação à doença. O que é o hospedeiro definitivo? O hospedeiro definitivo é aquele que vai manifestar o sintoma, que a doença vai se manifestar. Não é assim.
Essa questão de ser o hospedeiro definitivo ou um hospedeiro intermediário vai ter muito a ver com o momento da reprodução sexuada do parasito. Então, o parasito plasmódio, ele vai se reproduzir sexuadamente dentro do mosquito, dentro do anófeles, por isso que ele é o hospedeiro intermediário, tá? Gente, nós vamos dar por encerrada a nossa aula de hoje, foi muito bom estar com vocês. Na próxima segunda-feira nós teremos aula. 30 minutos antes a gente vai fazer uma pequena recapitulação e vai avançar esse conteúdo para a gente também fazer frente de vários outros conteúdos, tá? Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e até segunda-feira.